Amores, tudo bom? Agora a gente vai começar a última parte da termodinâmica. A gente vai estudar então a primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, então a gente viu que as grandezas de estado que caracterizam o gás são pressão, temperatura e volume. O volume do gás é o volume do recipiente, né? A gente viu que o gás a gente considera um gás perfeito, né? Um gás ideal, que não há interação entre as moléculas, a não ser quando elas colidem entre si. E a gente viu que um gás real se aproxima de um gás ideal quando ele está a altas temperaturas e baixas pressões, certo? Bom, a temperatura está associada à energia cinética das moléculas, a energia interna que a gente viu, né? O U, que para um gás monatômico é 3 meios de nRT. E o calor que ele troca, né? Que ele pode estar interagindo com o sistema, então ele pode trocar essa energia térmica, que é o calor, ou ele pode trocar energia mecânica, né? Sofrer ou realizar trabalho. Muito bem. Só que um dos princípios básicos da física, né? Que vem lá com a química Lavoisier, que é a conservação da massa da energia, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando você tem um gás mudando de estado, interagindo com o meio externo, trocando calor ou trabalho, você vai ter, consequentemente, uma variação na energia interna desse gás, né? Então, ele vai trocar calor ou vai trocar trabalho. A diferença entre essas duas formas de energia seria a energia interna do gás, né? Então, como a gente tem uma conservação da energia, a gente pode falar que a energia interna de um gás, a variação da energia interna do gás, é igual ao calor trocado com o gás e o meio externo menos o trabalho, tá? Quer dizer, quando o gás recebe calor, ele pode variar a energia interna dele e ou realizar trabalho. Então a gente pode descrever essa equação de uma outra forma. Ó, o gás trocou calor com o meio externo, então a quantidade de calor que esse gás recebeu ou cedeu pode acarretar duas variações no estado desse gás. Você pode aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, ou seja, variar a energia interna desse gás. E você pode ter uma variação no volume, portanto, uma realização de trabalho, né? Ou o gás sofre também o trabalho, né? Então, essa seria a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Amores, essa equaçãozinha nada mais é do que a conservação da energia. Equação da conservação da energia. Ou seja, todo calor trocado pelo gás e o meio, uma parte vai se transformar em trabalho e uma parte pode se transformar em variação da energia, né? Ou só um dos dois e vice-versa, né? Então, o que é o calor trocado com o meio externo, tal aqui é o trabalho sofrido ou realizado pelo gás, e o ΔU é a variação da energia interna, certo? Bom, aí temos que tomar cuidado, né, com a convenção de sinal, que a gente já viu nas outras aulas também, né? Então, só para relembrar, quando você tem um calor cedido, ou seja, o sistema perde calor, esse calor é negativo. Quando o sistema recebe calor, esse calor é positivo. Trabalho sofrido é negativo, que está tendo uma compressão, alguém está empurrando o êmbolo, né? Está comprimindo o gás. Trabalho realizado é um trabalho positivo, né? Porque o gás está expandindo, uma expansão. Então, ΔV, variação do volume maior que zero, trabalho maior que zero. E com relação à temperatura, quer dizer, quando a temperatura aumenta, ou seja, ΔT maior que zero, implica que o ΔU é maior que zero, o gás está ganhando energia interna. Quando ΔT é menor que zero,
perde temperatura, então ΔU menor que zero, e quando ΔT igual a zero, ΔU também vai ser igual a zero, certo? Muito bem, amores. Bom, aí, essas formas nas quais o gás interage com o meio externo, essas transformações que ele sofre, né, a gente vai estudar as mais importantes. Então, a gente vai começar com a primeira transformação, que seria a transformação isobárica, tá? Então, iso igual bárica, a pressão. Então, a transformação isobárica é aquela que ocorre com pressão constante, tá? Então, veja que eu fiz aqui o gráfico da pressão pelo volume. Transformação do A para o B, ó, ocorre com pressão constante, tá certo? Bom, nesse caso, quando a pressão é constante, né, vamos lembrar o seguinte, ó. Para qualquer caso, né, o trabalho é a área do gráfico. O trabalho é numericamente igual à área do gráfico, tá, amores? Então, você tem um gráfico da pressão pelo volume, o trabalho é numericamente igual à área. No caso da transformação isobárica, a pressão é constante. Então, a gente pode escrever que o trabalho é P ΔV. E o ΔU, né, se você supor que o gás tem um número de mols constante, a gente pode escrever que o ΔU é 3 para um gás monoatômico, né? Ó, isso aqui é importante para um gás monoatômico. A gente tem que o ΔU é 3 meios de NR ΔT. Então, substituindo essas duas equações aqui na equação da conservação da energia, da primeira lei, fica com o calor trabalho mais ΔU, mais o calor você pode falar que é P ΔV, né, seria o trabalho aqui, mais o ΔU que é 3 meios de NR ΔT, tá? Não precisa decorar essas coisas, né, amores? É só se lembrar do conceito de trabalho, do conceito de variação da energia e na conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Bom, próxima transformação, transformação isovolumétrica. Ela tem mais dois nominhos, né? Ela pode ser chamada também de isocórica, ou ela pode ser também chamada de isométrica. Isométrica. Tá? São os três nomes que a gente pode dar para a transformação. Bom, amores, nessa transformação o volume é constante. Então veja que eu desenho aqui de novo o gráfico da pressão pelo volume, saindo do estado A, ó, indo para o estado B, pressão constante, perdão, volume constante, ó, o volume não se altera, tá? Então se o volume é constante, significa que não há variação do volume, portanto não há expansão nem compressão, não há realização de trabalho, né? Você só vai ter trabalho realizado aqui se você tiver variação do volume. Como o volume é constante, o trabalho é nulo. Então, nesse caso, todo o calor vai ser igual à variação da energia interna sofrida pelo gás, né? Quer dizer, se o calor for positivo, quer dizer, o gás recebe calor, o ΔU é positivo. Se o calor for negativo, quer dizer, o gás cede calor, ΔU é negativo. Certo? Muito bem. Bom, a próxima transformação, uma transformação importante, é a isotérmica. Na transformação isotérmica, amores, ó, a gente tem temperatura constante. Bom, se a temperatura é constante, significa que a variação da temperatura é zero. Então veja, ó, como é que é a curva? A gente tem a hipérbole que representa a transformação isotérmica. Então, a pressão pelo volume, ó, essa daqui é a isoterma, tá? Temperatura constante. Qualquer ponto dessa curva tem temperatura constante, tá? Então, se o ΔT é zero, não vai ter variação da energia interna do gás. Então, ΔU é zero. Todo o calor vai ser igual ao trabalho. Então, aqui é a mesma coisa. Calor recebido é um calor positivo, significa que vai ser um trabalho positivo. E se é um trabalho positivo, significa que é um trabalho realizado pelo gás, né? Os dois têm o mesmo sinal, trabalho realizado, certo? Se você tiver agora um calor cedido, a gente sabe que o calor cedido ele é menor que zero,
Então a gente vai ter também aqui um trabalho negativo, que é um trabalho sofrido pelo gás, tá? Muito bem. E a transformação adiabática? Na transformação adiabática, lembra que a gente viu na calorimetria o calorímetro adiabático? Amores, calorímetro adiabático é quando você não troca calor com o meio externo, tá? O calor é zero. Então, se você não tem calor, troca de calor, ó, calor igual a zero, vai ficar que o trabalho é menos ΔU. Agora, olha como é que a gente representa isso no gráfico. Ó. Então, aqui a gente tem uma isoterma T2, eu chamei aqui uma isoterma T1, né? Então, aqui todos os pontos ó, estão a temperatura T2. Aqui todos os pontos estão a temperatura T1. E T2, como está mais elevada, a temperatura de T2 é maior que a temperatura de T1, tá? Porque o produto PV aqui é maior, ó, P2V2 é maior que P1V1, né? Para uma mesma, ó, para o mesmo volume, a pressão do 2 é maior, tá vendo, ó? Aqui a gente teria a pressão na curva 2 e aqui a gente teria a pressão na curva 1. Então, para o mesmo volume, como a pressão em 2 é maior que a pressão em 1, a temperatura também é maior, porque a temperatura é diretamente proporcional à pressão, tá? Bom, se o ΔU for negativo, o trabalho é positivo. Veja que eles têm sinais trocados agora. Então, o gás perde energia interna para realizar trabalho. Então, aqui significa ó, que a temperatura diminuiu e aqui é um trabalho realizado pelo gás. Então, o que aconteceu? Que o gás perdeu energia interna dele para poder fazer uma expansão. Aqui é o contrário. Ó. Se o ΔU é positivo, significa que o trabalho é negativo. Então, nesse caso, a gente teria um trabalho sofrido pelo gás, né? Aqui é um trabalho sofrido, ó. Trabalho sofrido. E aqui você tem um ΔT maior que zero, tá? Então, na diabática, o calor do trabalho, eles têm sinais trocados, certo? Muito bom, amores. Ó, agora, a última transformação que a gente vai ver é a transformação cíclica, tá? Então, na transformação cíclica, o estado inicial, ele coincide com o estado final. Então, veja que, fiz de novo aqui o gráfico, né, da pressão pelo volume, ó. O gás saiu do estado A, foi até o estado B para uma transformação qualquer e voltou para o estado A de novo. Então, na transformação cíclica, a gente tem o quê? A temperatura inicial igual à temperatura final, porque é o mesmo estado, né? O estado do gás inicial é igual ao estado final, ou seja, o ΔT nesse caso vai ser zero, né? Se o ΔT é zero, o ΔU é zero, então o calor vai ser igual ao trabalho, certo? Muito bem. Agora, a gente vai resolver o exercício da apostila, da página 98, tá? Questãozinha aí da Unifesp. Então, deixa eu acertar aqui, tá direitinho, muito bem. Então, eu vou ler para vocês o enunciado, tá? Então, ele fala assim, ó. Um gás ideal passa pelo processo termodinâmico representado pelo diagrama PV. Então, ele deu pra gente aqui, né? Veja que essa linha aqui em laranja é uma isoterma, temperatura em A, então você já pode afirmar, ó, temperatura em A é igual a temperatura em C, tá? Ele sofre essa transformação AB aqui, inicialmente. Depois ele sofre essa transformação BC aqui, tá? Então ele fala, um gás ideal passa pelo processo termodinâmico representado pelo diagrama PV. O gás que se encontrava a temperatura de 57 graus Celsius no estado A é comprimido até B, então teve uma compressão aqui, e em seguida é elevado ao estado C. A linha tracejada representa uma isoterma. Considerando que os valores indicados no gráfico e a massa do gás tenham permanecido constantes durante todo o processo, determine a temperatura do gás no estado B. Bom, então, ele deu pra gente aqui. Temperatura em A igual a temperatura em C, que é 57 graus Celsius. Vamos passar para Kelvin, né? Soma 273 vai dar 330 Kelvin.
A pressão em A, 6,10 a quinta pascal, né, que é Newton metro quadrado. A pressão em B, 4,10 a quinta pascal. O volume em A, 2,10 a menos 3, né? Cuidado que aqui no gráfico, ó, tem o 10 a quinta e tem o 10 a menos 3 aqui, são as escalas, tá? Então, volume em A, 2,10 a menos 3. Volume em B, 1,10 a menos 3 metro cúbico. Então, a gente vai usar a equação geral dos gases, né? Ó, equação geral dos gases. PB, VB, TB igual PA, VA, TA. Aí eu substituí. PB é 4,10 a quinta, VB é 1,10 a menos 3, sobre TB que a gente quer descobrir, é igual ao PA, que é 6,10 a quinta, vezes o VA, que é 2,10 a menos 3, sobre o TA, que é 330. Aí o que eu fiz, ó, de azulzinho aqui, ó, vamos lá. Eu cortei esse 10 a menos 3 aqui, laranjinha, que é 10 a menos 3. Cortei de roxo 10 a quinta com 10 a quinta. Aí eu cortei esse 4 com esse 2 aqui. Ficou um 2 desse lado, né? 4 por 2 dá 2. Aí cortei esse 2 com 6, ficou 3. Então ficou 1 sobre TB igual a 3 sobre 330. Multiplica em cruz, ó. 3TB igual a 330, passa o 3 dividindo, TB vai ser igual a 110 Kelvin, que é a temperatura no ponto B. Aí depois, ele pergunta a quantidade de calor trocada pelo gás da transformação ABC. Bom, então o que eu vou fazer, amores? Ó, primeiro eu vou calcular o trabalho de A para B, depois eu vou calcular o trabalho de B para C, depois eu vou calcular o ΔU, né, de A, B a C, ou direto a C, e vou achar o calor, tá? Então veja que primeiro, ó, para a transformação AB, a gente vai fazer a área desse gráfico aqui, ó. Então vou pintar para vocês aqui, ó. A gente tem um trapéziozinho aqui, tá? Ó, para calcular o trabalho AB, a gente vai fazer a área desse gráfico aqui, ó, tá? Então aqui eu vou puxar de verde, ó, seria o trabalho AB, tá bom? E na transformação BC, amores, ó, a gente vai fazer a área desse outro gráfico aqui, ó. Que eu vou pintar de roxo aqui, ó. Seria a área desse outro gráficozinho aqui, ó. Tá? Então, ó, veja que no gráfico da transformação AB, ó, a base menor é a pressão em B, a base maior é a pressão em A altura é o 2 e 1 aqui, tá vendo? Na transformação BC, ó, a base menor é a pressão em C, tá vendo aqui? Tá, a pressão em C, aqui 3. A base maior é a pressão em B, e aqui tá a altura, aqui, que é a variação do volume, tá? Então, lembra que a gente vai calcular, né, a área do trapézio? Então, o trabalho vai ser, no caso, numericamente igual, ó, a área do trapéziozinho, que a gente calcula como sendo a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, eu vou fazer isso para a transformação AB, eu vou fazer isso na transformação BC, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, trabalho AB, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2, vai ficar, ó, 6,10 a quinta mais 4,10 a quinta. Eu coloquei o 10 a quinta em evidência, amor, só ficou 6 mais 4, que multiplica 10 a quinta. Aí o volume, tá? VB menos VA, que é o estado final menos inicial, vai ficar 1,10 a menos 3, ó. 1,10 a menos 3, menos 2,10 a menos 3, vezes 10, né? Dividido por 2. Fazendo essa continha toda, vai dar menos 500 joules o trabalho AB, tá? Depois o trabalho BC, mesma coisa, base maior mais base menor, vezes a altura, que é o ΔV, sobre 2. A base maior é o 4,10 a quinta, base menor 3,10 a quinta, ó. Eu coloquei aqui o 10 a quinta em evidência, então vai ficar 4 mais 3, 10 a quinta. A variação de volume V final, que é o 4,10 a menos 3, que é o VC, menos o V inicial, que é o VB, 1,10 a menos 3. Também coloquei o 10 a menos 3 em evidência. Então fica 4 menos 1, 10 a menos 3 sobre 2. Fazendo essa continha, a gente vai chegar em 1050. Tá? Então o calor trocado, né, o calor total, ó,
trocado na transformação ABC, seria o trabalho total mais o ΔU. Só que cuidado, amores, ó. Lembra que a gente viu na curva, né, no gráfico, ó. A temperatura no A é igual à temperatura do B, porque, ó, perdão. A temperatura do A, ó, é igual à temperatura do C, porque elas estão na mesma isoterma, tá certo? Então, TA é igual a TC. Ó, se TA é igual a TC, vamos puxar aqui uma flechinha. Significa que o ΔU é igual a zero na transformação AC. Não tem variação da energia interna, tá? Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. ΔU igual a zero, então o calor vai ser igual ao trabalho total. Então, o calor é menos 500, que é o trabalho AB, mais o trabalho BC, que é 1050, somando os dois dá 550 joules. Esse seria o calor total trocado. Certo, amores? Muito bem. Então, agora a gente termina o assunto de termodinâmica. A próxima aula, que seria a aula 17, a gente vai entrar no assunto da eletrostática. Tá bom? Beijo para vocês.